então, para enfrentar o Grêmio na Arena, jogo que é importante para o Roger Machado tentar manter a invencibilidade em clássicos, tá? Porque há 7 Grenais, o Inter não perde o maior duelo de rivalidade aqui contra o seu adversário. Qual foi o último Grenal, que era o técnico do Inter que perdeu o último Grenal? Quem? Mano Menezes. Olha... 3-1 na Arena. E o Grêmio teve o Kahneman expulso no começo do segundo tempo, chegou a estar 3-0 o jogo. 2023, né? 2023. Porque faz 2 anos quase que o Grêmio não ganha um Grenal. E o Grêmio não... O Grêmio tinha o Soares ali, né? O Grêmio tinha o Soares, é verdade. Vamos então para a escalação do Inter. É esse o time, Vaguinha? Não tenho certeza. Eu acho que o Vitor Gabriel volta na zaga, mas o Wesley não treinou ontem, fará um teste hoje, ou está fazendo um teste nesse momento. A informação. Para saber se ele terá condições ou não. Tem coluna sobre isso? Desconforto muscular. Se eu tiver a informação, vai. Não, tu não vai fazer mas opinar, não. Tu não vai fazer uma tese assim sobre a vantagem de não ter o Wesley no Grenal? Não precisa. Olha a dica aqui, ó, do Gabriel Westerhauser. Vaguinha, por favor, para de pensar no Valência titular. Opa! Já? Eu ia, inclusive, colocar como dúvida o Valência ou o Borré. Mas eu tenho outra dúvida também em relação ao Tabata do lado direito. O Tabata não rendeu no jogo contra o Palmeiras, começando o jogo. Foi muito bem marcado. O Palmeiras marcou muito forte o Inter. O Palmeiras não deixou time forte fisicamente, né, Vaguinho? Time muito forte. Aquele lateral direito, o Giai, o bicho é um touro. É um touro de E sabe por que a diferença que faz um treinador? Porque o Riai, ele aparece bem no São Lourenço. É Riai ou Giai? É, que o G na Argentina é Riai, né? Ah, Riai. Ele era um sistema com 3 zagueiros do São Lourenço e ele era um ala muito ofensivo. E ele chega no Palmeiras, de cara o Abel Ferreira coloca ele como titular naqueles confrontos com o Botafogo na Libertadores. Ele vai mal defensivamente. Aí agora, 6, 7 meses depois, ele virou um lateral que marca muito bem. Ser treinador. Mais, do Palmeiras é um fenômeno. Palmeiras lá no Segue o Fio de São Paulo. O Tabata não foi tão bem, mas é um jogador que tem... Eu gosto do Tabata. Eu torço muito para que o Wesley esteja em campo. É um jogador que, apesar de não ter feito gol, é um jogador que decide jogos, que ajuda, que constrói, que participa, que é agressivo. E eu tenho uma dúvida em relação à presença do Valência nesse jogo. Tenho dúvida, sim. Porque não que o Borré esteja bem, mas talvez o Roger queira um jogo mais de ficar um pouco mais com a bola, de trazer outro tipo de problema para o Grêmio, porque o Valência pode cair dentro daquela ideia da linha de 4 e ficar muito preso ali e o Inter não ter a jogada ofensiva. Lembrando que, diferente do jogo do último Grenal, que final do Gauchão, que o Inter tinha uma vantagem, o Inter tem uma largada que não é boa até aqui no Campeonato Brasileiro. Se eu analisar só a pontuação. Se eu analisar os adversários, ok. Realmente, a sequência de jogos foi muito... Ontem o Cruzeiro tocou 3 no Bahia, né? E o Inter conseguiu ganhar do Cruzeiro. E jogou bem, tá? Jogou bem, né? Jogou bem, marcou forte. Mas, diferente da decisão do Gauchão, o Inter tem que ganhar o Grenal. Porque a distância, a diferença de time... De momento é muito grande. Eu não quero saber se é na Arena ou se não é na Arena o jogo. O Inter tem que ganhar o Grenal. Ganhar. Então o Inter tem que jogar. O Inter tem que jogar para ganhar o Grenal. Empate não me serve no amanhã na Arena. Não me serve. Eu quero que o Inter ganhe o Clássico Grenal, porque daí o Inter vai somar 8 pontos em 5 jogos difíceis. Numa sequência, repito, muito complicada. Mas para efeitos de pontuação, o Inter hoje está atrás de Fluminense, está atrás de Cruzeiro, está atrás de muita gente. E a gente esperava o Inter lá na ponta de cima. A pontuação do Inter não combina com as atuações do Inter. O Inter está jogando mais do que os pontos que tem na tabela. Não, mas é que realmente o Inter enfrentou o Flamengo fora de casa. O Fortaleza... Meia bomba. É que não estava... O Inter poupou não existia o jogadores, contexto aquele do... O Inter poupou jogadores. O Roger teve algum cuidado com o Wesley. Se fosse uma decisão, o Wesley jogaria o jogo contra o Palmeiras. Eu acho que o único resultado aí fora da curva é o Palmeiras. Empatar com Fortaleza e Flamengo fora, tá ok. E o Inter fez 3-0 no Cruzeiro. O Cruzeiro ficou com 1 a menos no começo do jogo. Mas fez. Eu concordo com vocês. O problema é que...
o resultado. Se o Inter vence o Grenal, ok, tu vai lá, tu recupera os pontos. É que o Grenal o Inter tem que ganhar, porque o Grêmio tá sem treinador. É que se o Inter não ganha o Grenal, o Inter fica para trás, bem para trás. Não é bem para trás do campeonato, isso é muito cedo ainda, mas eu tô dizendo assim, o Inter, aquela inicial dos 15, imagina o Inter, vamos imaginar que o Grêmio vence o Grenal, o Inter faz 5 pontos em 15. Não vai dizer que é bom, né? Não, mas é que a gente tem que olhar os adversários, né? Não, tudo bem, mas 5 em 15 não é bom nem pros... Não, é que uma coisa é tu pegar... Falar, não, o Inter... Só que assim, depois tu vai ter uma sequência, tu vai ter Sport, Ceará, Juventude, Mirassol. Aí tu tem que fazer 15. Sim, exato, tudo bem, mas é que quando a gente faz... O que eu quero dizer... Se tu faz, considerando, tá? Se o Inter vence o Grenal, beleza, fez a pontuação boa. Sim, o Inter tem que ganhar o Grenal. Tá tudo bem. Se o Inter perde o Grenal, que é futebol, o Inter perde o Grenal, mesmo sendo o time que quer ganhar o Campeonato Brasileiro, não pode fazer 5 em 15. É isso que eu quero dizer. Ontem, no final do Segue o Fio aqui, e até mostrei para o César, eu recebi a informação e a gente, ao longo do dia, trabalhou a informação do... Estava recebendo a informação dos primeiros contatos, né, do Grêmio com o Mano Menezes. Depois a reportagem da Gaúcha avançou e confirmou que houve sondagem e tal. Eu estou no aguardo aqui, o César também, de novas informações. Visão do Colorado aqui, tá? Não ter o Mano Menezes à beira do gramado, o Grêmio não ter um técnico à beira do gramado, e ainda mais o Mano que conhece o contexto e que certamente conhece o Inter, porque... É conhecedor de futebol, trabalhou no Inter, mas é outro modelo, né? Enfim, não é esse o ponto, mas certamente está acompanhando os jogos do Inter, e isso me deixa mais tranquilo. O Grêmio não ter um treinador à beira do gramado me deixa muito tranquilo. O fato de o Grêmio ir com um técnico interino não gera aquela mobilização no jogador que está recebendo um técnico novo. Talvez o anúncio do treinador, do novo técnico, possa, mas é diferente do cara estar ali à beira do gramado. Então, assim, eu acho que o Inter... Primeiro, o Grêmio vai ter muita dificuldade contra o Inter, porque o Inter tem um time mais pronto. Não, o time do Inter é pronto, tá? Tem um padrão de jogo bem estabelecido. E o Grêmio, a gente não sabe o que vai acontecer. Pois é, mas pode estar dentro da estratégia do Grêmio o anúncio do técnico ao longo do dia de hoje, esse técnico estar em contato com a equipe dentro do vestiário, mas não ir à beira do gramado. É que assim, e é a base do que eu escrevi. É um escândalo não estar anunciado o treinador. Se é o Mano Menezes. Eu acho que o Grêmio... Porque o Mano está em Porto Alegre. O Grêmio teve toda a quinta-feira para se acertar com o Mano. Isso aí. E eu não imagino dificuldade para quem pagava quanto para o Quinteiros? Sei eu. 1,5 milhão. 1,2 milhão para a comissão toda? Sim. Eu não vejo dificuldade de transferir esse salário para pagar o Mano Menezes. Não pode pagar para o Mano que pagou para os Quinteiros que vem em alta. Mas... O Mano vale menos. Mas não é isso, cara. O Grêmio está desesperado, o ambiente é outro. Não é mas aí é o problema de tu administrar mal o futebol, tu acaba pagando. Mas tu pagou multa para o Quinteiros e vai pagar um salário para o Mano acima do que o Mano vale. E vai precisar... Mas isso é futebol. Não, isso é futebol mal administrado. Isso, péssimo administrado. O cara que contrata o Quinteiros e depois vê que ele não consegue falar com ninguém é péssimo mesmo. Vamos falar da arbitragem do Clássico Grenal, que vai ter o Braulio Machado e o Wagner Riway. Esse não é o que apitou... Escândalo! É um escândalo. Esse não é chorar. É ruim para os dois. Esse árbitro foi afastado pela Federação Catarinense de Futebol, o senhor Braulio da Silva Machado, porque no jogo do Barra contra o cara... nesse jogo aí... temos imagens. Olha o que ele faz. Tá? Acontece um gol. Explica bem. Acontece o gol. Ele ia classificar o Barra para semifinal, alguma coisa assim do Campeonato Catarinense, Quartas de final. Quartas de final. Não, o jogo é pelas quartas, não é? Não, classificaria para as quartas. Para as quartas, tá. Aí o que acontece? O cara faz o gol. Ele aponta, talvez não tenha essa câmera aí, ele aponta para o meio marcando o gol. E alguém grita para ele dizendo foi falta ou acaba esse jogo. E ele levanta o braço e termina o jogo. Com o gol validado. Ele marcou o gol. Sim. Ele faz assim, ó, gol. E aí depois ele diz que... Aí eu tava anulou ouvindo... o gol depois. Ele anulou o gol depois do fim da partida. Exatamente. Então esse cara
Ele foi afastado pela Federação Catarinense de Futebol. E a CBF coloca ele para apitar o Clássico Grenal. Isso mostra que Grêmio e Internacional, eles estão sendo desrespeitados e que a CBF não está nem aí para a grandeza do Clássico. Esse cara não é que ele não pode apitar o Grenal. Ele não pode apitar a Série A do Campeonato Brasileiro. Depois, olha ali ele apontando, ó. Pega no finalzinho aqui, volta só um pouquinho, Schenck. Que a gente consegue mostrar ele, o gestual dele. Um pouquinho antes. Ali, ó. Ele marcando o gol, aí ele se arrepende. Aí ele levanta o braço agora e termina o jogo. Esse cara não pode... Não é Grenal que ele não pode apitar. Ele não pode apitar a Série A do Campeonato Brasileiro, nem Série B, nem Campeonato Estadual. O Barra tá na justiça. Eu nem sei se foi falta ou não me parece falta. É gol, entendeu? E aí ele tirou os caras do campeonato. Esse cara é uma bala perdida. Esse cara é uma bala perdida. O que ele pode fazer no Clássico Grenal, ninguém sabe. Ele não pode estar apitando.